pai e mãe são dois indivíduos extremamente preocupados com a saúde de suas crianças. E é justamente por isso que nós vamos falar sobre uma questão dermatológica importante, que são os hemangiomas. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me siga para esse assunto pediátrico. O que é um hemangioma? Um hemangioma é uma lesão na pele provocada pela proliferação de alguns vasos sanguíneos, na verdade a proliferação de algumas células que constituem os vasos sanguíneos. Esses hemangiomas, essas lesões tão específicas, são muito característicos do bebê, daquele recém-nascido, da faixa etária pediátrica. Quando a gente fala dos hemangiomas, a gente está falando daquelas lesões vermelhinhas, cor meio violácea, meio rubi, podem ser de uma cor até meio vermelho vivo, que normalmente acometem crianças e são lesões de aproximadamente 1-2 centímetros, podendo adquirir grandes extensões. Existem hemangiomas, existem lesões que podem ser bem grandes, mas felizmente são lesões um pouco mais raras. Qual é o grande X da questão? Esses hemangiomas, eles possuem dois grandes grupos de lesões. Existem os hemangiomas congênitos. O que é uma lesão congênita? Uma lesão congênita é aquela lesão em que o indivíduo ele já nasce com ela. Então, o hemangioma congênito é aquela lesão vermelhinha que parece um grupo de vasos sanguíneos agrupados, que o bebê já nasceu, já saiu do útero com essa lesão. Então, quando nasce, a mãe vai lá amamentar a primeira vez, ou o neonatologista pediatra olha e fala, tem uma manchinha aqui e tal, já nasceu com a lesão. O hemangioma congênito ele tem uma característica importante de que ele normalmente não regride, ele normalmente não some espontaneamente. E aí a gente vai ter que ficar um pouco mais atento se for necessário algum tratamento específico. Por outro lado, existe um outro tipo de hemangioma, um outro tipo de lesão vascular na pele, que se chama hemangioma infantil. Parece muito semelhante o nome, mas ele tem uma característica um pouco diferente. Esse tipo de hemangioma, o hemangioma infantil, o bebê, ele não nasce com a lesão. Essa lesão ela começa a se desenvolver no primeiro ano de vida, ela cresce até uma taxa aproximadamente ao longo do primeiro ano, quando o indivíduo completa aproximadamente um ano e meio, essa lesão estaciona e ela começa a regredir. Essa lesão ela começa a involuir espontaneamente. Justamente por isso é motivo de menos preocupação, porque na maioria das crianças a gente só observa. A gente não precisa ficar tratando, não precisa ficar submetendo a criança a nenhum procedimento desconfortável, dolorido, porque coitadinhos eles ficam super estressados, não é verdade? Além disso, os procedimentos eles podem conferir certos efeitos colaterais. Quando que a gente precisa tratar esses hemangiomas? Quando que esses hemangiomas necessitam de uma certa investigação? Quando eles têm tamanhos muito grandes, isso precisa ser avaliado pelo médico dermatologista, pelo pediatra em conjunto, ou quando essas lesões elas estão na face. Esses hemangiomas, tanto congênitos quanto hemangiomas infantis, quando eles estão no rosto, é muito importante a gente tomar uma atenção especial, porque algumas estruturas dependem do desenvolvimento da criança e da pele da região, como por exemplo a região da pálpebra, não é verdade? Região ao redor dos lábios, nariz, além de serem regiões estéticas da face, são regiões funcionais. Então a gente não pode permitir que, por exemplo, esse hemangioma, em fase de crescimento, quando a gente está falando do hemangioma infantil, que ele cresça muito numa região como a pálpebra, numa região como o nariz, numa região como a boca, cavidade oral, garganta, pele. Na verdade, isso pode ser um pouco prejudicial. Isso raramente acontece se você é pai ou mãe, tem filho que tenha um hemangioma, uma lesão pequenininha, não se desespere, mas eu sempre recomendo que passe por uma avaliação com o médico dermatologista, com o pediatra, para que a gente possa identificar o tipo de hemangioma, identificar o tipo de lesão, se ele é congênito, se ele é infantil, e avaliar o grau de gravidade dessa situação. Na maioria das vezes, a gente não precisa fazer nada, é só olhar.
Eu fico à sua disposição, eu sei que vão surgir muitas dúvidas e mande pra gente, a gente está sempre à disposição. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!